Senhor presidente, obrigado conosco. Vamos te ver, cara. Vamos voltar ao Salão Oval na sexta-feira. Sim, Da sua perspectiva, sim. Bem, você sabe, é engraçado. Então, temos uma coletiva de imprensa e o presidente costuma fazer isso com líderes estrangeiros, trazendo a mídia para uma conversa e respondendo perguntas. Como você sabe, ele é muito aberto com os repórteres. E o que eu percebi é que nos primeiros 25, 30 minutos ele tentou se esforçar para ser gentil e gentil com Zelensky, mesmo quando Zelensky estava provocando, mesmo quando Zelensky estava dizendo inverdades, o presidente apenas tentou ser diplomático. Eu acho que esse é o instinto natural dele nessa situação. E então, quando realmente saiu dos trilhos, claro, foi quando eu perguntei. Ou você teve um jornalista polonês que fez uma pergunta. O presidente respondeu, e então eu respondi. E então algo na minha resposta realmente irritou o Zelensky. Então ele veio para cima de mim, então ele se culpou. E depois foi para cima dele. E o que eu tentei fazer originalmente foi, na verdade, tentar amenizar a situação um pouco. Porque eu pensei, você sabe, estamos tendo essa reunião, obviamente, há 100 câmeras de televisão aqui. Vamos tentar ter essa conversa em particular. E então o presidente... Enquanto discutíamos, eu tentei novamente dizer, talvez deveríamos ter essa conversa em particular. E o presidente foi tipo, não, na verdade, eu não quero mais ter isso em particular. Eu quero ter essa conversa em público para que o povo americano veja. E eu realmente acho que havia uma certa sensação de falta de respeito, um certo direito. Podemos ignorar todas essas coisas, mas o presidente estabeleceu um objetivo muito claro para sua administração. Ele quer que os assassinatos parem. E eu acho que é muito importante que o presidente Zelensky, o presidente Putin também, devem negociar. E é aí que as coisas se desintegraram. Eu ignoro o que o presidente Zelensky diz sobre mim, mas ele mostrou relutância para se envolver no processo de paz política do povo americano e deles. A verdadeira quebra é que eu acho que Zelensky ainda não estava lá. E, francamente, agora ainda não está. Ele vai chegar lá logo, ele tem que... pelo que eu entendi, ele tentou voltar ou tentou ficar várias vezes e então fez várias ligações para voltar. É verdade. Não sei. Sobre várias ligações, mas pediram para continuar a conversa. O presidente disse que foram desrespeitosos e, em segundo lugar, sobre o que vamos até conversar, eles mostraram falta de vontade de discutir. A solução pacífica que Trump propõe para o City, eu acho que muitos americanos meio que sabem que é útil dar um passo atrás e perguntar a nós mesmos qual é o plano real aqui. Você não pode financiar a guerra. O povo americano não aceita. Sean, se você olhar para as pesquisas de opinião na Europa, os europeus também não suportam. Precisamos levar a um acordo pacífico. O presidente tentava isso. Ele continuará tentando, mas precisa de dois para dançar tango. Você precisa ter um parceiro de negociação, e os ucranianos que reconhecem isso, eles têm suas opiniões. E eles nem sempre vão concordar conosco, mas eles precisam participar da conversa. Eles não queriam... Então o presidente disse, mande o caso. Ele disse hoje que a guerra que ele espera vai durar muito tempo. Eu não sei como ele vai financiar a guerra. Duvido que a Europa financiará a guerra como Biden e Harris estavam financiando. E então a questão que surgiu agora é se esta administração continuará a oferecer dinheiro e armas para que essa guerra continue, porque sem a América, eu diria que o presidente estava certo em dizer que eles não têm coragem sem... Bem, Sean, eu acho que nossos amigos europeus estão prejudicando os ucranianos, pois suas populações dizem que não financiarão a guerra para sempre. Os americanos dizem, não queremos financiar a guerra para sempre. Então, a única coisa que está no melhor interesse da América, da Rússia, da Ucrânia e da Europa é encerrar isso. O que aconteceu é que Zelensky é elogiado na Europa. Você é um lutador pela liberdade, lutando para sempre com o dinheiro de quem, com a munição de quem e com a vida de quem. O presidente está sendo mais realista e dizendo, isso não pode continuar. Não podemos financiar isso para sempre. Os ucranianos podem lutar sempre. Vamos chegar a um acordo pacífico. Quando entrevistei o Zelensky, não deu respostas claras. Perguntei sobre o acordo mineral para pagar os EY. Para mim, há 3 fases nisso. E pelo que eu entendi, sexta-feira deveria ser relativamente cerimonial. Foi... E nisso, deveria ser que nós assinamos o acordo mineral. Essa é a parte 1. Parte 2 seria um cessar-fogo. A parte 3 seria a mais difícil. O acordo negociado com Putin, que está disposto a conversar com Trump sobre paz. Ele quer falar de paz. E, claro, confiamos, mas verificamos. Queremos ter a conversa. Nós não assumimos que tudo que alguém nos diz é verdade. É por isso que queremos participar dessa conversa
Mas você está certo, Sean. Quando os ucranianos vieram a Washington na sexta-feira, deveria ser cerimonial. Houve trocas públicas, discordâncias, algumas palavras ditas em público. E o presidente disse, vamos ter este momento, damos algum crédito aos valentes lutadores ucranianos. E, claro, é um exército muito corajoso que eles têm lá na Ucrânia. Vamos assinar este acordo mineral, que é importante e faz duas coisas. Isso permite que o povo americano recupere seu dinheiro e mostra aos ucranianos e o investimento americano na soberania deles. Você faz essas coisas. Teremos momento de empolgação e então chegaremos à difícil parte de negociar a paz. Nós não conseguimos nem levar os ucranianos a falar sobre um acordo pacífico. E olha, de certa forma, Sean, eu entendo a frustração, entendo a raiva, é o país deles. Claro que não é o nosso país, mas você tem que aceitar que cabeças mais frias precisam prevalecer. Isso não pode continuar para sempre. Este é o ponto importante. Eu diria isso também. Claro, mais importante, os americanos que estão assistindo, mas pessoas de todo o mundo, ao falar com líderes ou pessoas ucranianos ou europeus, em particular, eles dirão que isso não pode continuar para sempre. Não há vidas ucranianas suficientes, dinheiro americano suficiente e munição suficiente para financiar isso indefinidamente. O único caminho realmente realista para levar isso a um acordo é o caminho do presidente Trump. Incentivamos o presidente Zelensky quanto o presidente Putin a seguir caminho... Bem, quero dizer, centenas de bilhões de dólares foram gastos e isso surgiu na discussão de sexta-feira. Vamos voltar àquele momento que eu pensei enquanto as tropas estavam se acumulando na fronteira. Mas eu volto e penso sobre isso. E Biden gastou todo esse dinheiro. Chamar Putin de todos esses nomes, a mídia e os democratas, eles querem que Donald Trump o chame de nomes. O presidente aborda a questão, ele deveria ligar e dizer, Vladimir, pronto para falar, sobre paz. Agora, isso não vai funcionar. Não, é diplomacia. 101, certo? Você tem que ter uma relação razoável com alguém para poder até mesmo começar a conversa. Temos que lembrar, Sean, a Ucrânia, metade do país, 1/3 do país, está totalmente destruída. A economia está deprimida. Você tem centenas de milhares de ucranianos mortos, é claro, muitos russos mortos também. O presidente quer negociar um acordo? Como você pode negociar se não consegue nem falar com alguém? E foi isso que ele disse. Ele não está dizendo, como ninguém está sugerindo, como o secretário Rubio disse, ninguém está sugerindo que demos o Prêmio Nobel da Paz a Vladimir Putin. O que estamos dizendo é que é importante para o presidente Trump poder ter uma conversa que não é bem servida ao se levantar em uma coletiva de imprensa e chamar o cara de todos os nomes negativos possíveis. A propósito, como acabamos de dizer, o presidente Biden chamou Putin de todos os nomes possíveis. A que isso levou à guerra, levou à destruição, levou ao conflito. O presidente Trump está tentando encerrar isso. Você é capaz de conversar com alguém para isso? A porta está aberta. O presidente Trump disse na sexta-feira que ele pode voltar se quiser paz. Essa porta ainda está aberta hoje. O que o presidente Trump disse clara e consistentemente é que, claro, a porta está aberta, desde que Zelensky esteja disposto a falar seriamente sobre a paz. Você não pode entrar no Salão Oval ou em qualquer outro lugar e se recusar a discutir os detalhes de um acordo de paz. Olha, isso não vai deixar ninguém feliz. Os russos vão ter que ceder, os ucranianos vão ter que ceder. Não venha ao Salão Oval pedir garantias de segurança. Nem sequer vamos dialogar sobre o que estamos dispostos a ceder. Essa é a postura ucraniana? Quando essa postura mudar, como Trump disse, se quiserem paz, Trump ligará primeiro. Eu imagino que eles estão repensando isso. O que você achou dos líderes europeus citando suas vozes de solidariedade no fim de semana? Porque é Lindsey Graham, que tem sido muito favorável à Ucrânia neste conflito, ele estava bravo. Sim. E ele disse, se eles querem defender o continente, que sigam e façam isso. Digo aos ucranianos e ao presidente Zelensky, ao perder Lindsey Graham, você deve negociar e aceitar que Donald Trump é a única opção. Ele é a única pessoa que eu acho que tem um plano significativo para salvar aquele país. Mas, Sean, aqui está o problema com os europeus. E muitos desses caras são nossos amigos, eles são nossos aliados. Claro, né, o presidente tem um ótimo relacionamento com muitos chefes de Estado europeus, e eu também. Mas eles precisam ser realistas. E a parte mais louca disso, Sean, é que às vezes você terá chefes de Estado europeus que, em público, vão estufar o peito e dizer estamos com o presidente Zelensky pelos próximos 10 anos. E então, em privado, eles pegam o telefone e dizem isso não pode continuar para sempre. Ele tem que ir para a mesa de negociações. Então, honestamente, não me importo com o que os europeus dizem em público. O que me importa é o que eles dizem em privado. E o que eles precisam dizer ao presidente Zelensky é que isso não pode continuar para sempre.
O derramamento de sangue, as mortes, a devastação econômica está piorando a situação de todos. O único caminho, eu acho, de volta à paz e prosperidade é o que o presidente está tentando realizar. Agora olhamos atrás e vemos que Joe Biden estava começando a entender que a paciência do povo americano está se esgotando. Isso mesmo, centenas de bilhões de dólares. Somos uma nação com quase 40 trilhões em dívida. Quero dizer, é demais. Sean, este é um ponto importante, mas porque eu fui senador nos últimos 2 anos, Você prefere este trabalho? Gosto mais deste trabalho. Certamente gosto muito mais do presidente. E aqui está a questão. Sabe, quando você conversava com os funcionários do governo Biden em particular, é outro exemplo de uma situação terrível. A administração Biden deixou a administração Trump. Quando você pergunta a eles o que está certo, vamos gastar dezenas de bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares na Ucrânia. Qual é o seu plano? E eles honestamente te diriam, bem, vamos apenas enviar armas para eles enquanto pudermos e esperar que eventualmente eles consigam virar a maré. Esperança não é uma estratégia. Jogar dinheiro e munição em um conflito terrível, isso não é uma estratégia. O único cara na cidade com uma estratégia é o presidente. Estados Unidos e todos precisam seguir sua liderança. O que me assusta é Zelensky quando ele diz que isso vai durar anos. Quantas mais vidas serão perdidas, não vai ter um país para salvar. Isso. O acordo de minerais teria fornecido os fundos para reconstruir o país deles e uma forte presença dos Iraniana. E isso é uma parte importante disso. O presidente sabe disso? Olha, se você quer garantias reais de segurança, se você quer realmente garantir que Vladimir Putin não invada a Ucrânia novamente, a melhor garantia de segurança, isso é uma garantia de segurança muito melhor do que 20 mil tropas de algum país aleatório que não luta uma guerra há 30 ou 40 anos. A garantia de segurança e também a garantia econômica para a Ucrânia é reconstruir o país e garantir que a América tenha um interesse a longo prazo. Você não vai conseguir isso se chegar ao Salão Oval, insultar o presidente e se recusar a seguir. Se ele ligasse, e eu odeio perguntas hipotéticas, se ele ligasse amanhã e dissesse, estou pronto para adotar seu plano de paz, ele poderia voltar. Acho que se ele ligasse e tivesse uma proposta séria de como iria se envolver no processo, veja, há detalhes que realmente importam e que já estamos trabalhando com os russos, já conversamos com alguns de nossos aliados, ele precisa se envolver seriamente nos detalhes. Acho que uma vez que isso aconteça, então absolutamente queremos conversar. Você convenceu Putin e os russos estão dispostos a encontrá-los? Eles estão dispostos a fazer sua parte para alcançar um acordo negociado? Estou convencido? Não. Mas acho que há um caminho real. Você tem que confiar, mas verificar. Você tem que se envolver na negociação. Você tem que ver quais passos as pessoas estão dispostas a dar. Esta é outra coisa, Sean. Obviamente sou tendencioso porque realmente gosto do cara. Mas quando a mídia ataca o presidente Trump como se ele estivesse, de alguma forma, do lado de Putin, há 2 grandes problemas. Primeiro, de tudo, o único presidente em 20 anos em que os russos não tomaram um monte de território foi durante o primeiro mandato de Donald Trump. A segunda parte disso é que você tem que realmente aceitar isso. O presidente Trump, ele não está apenas assumindo que tudo o que os russos dizem a ele é verdade, ele está negociando com eles. Há uma troca, confiança, mas com verificação. Isso é chamado de diplomacia. Costumávamos ter algum respeito por isso lá. Toda vez que ele fala sobre terroristas, eu fico tipo, a mídia e os democratas são tão ignorantes. Você ainda não percebeu que isso significa, vamos negociar. E eles parecem não querer entender essa parte deles. Você disse na Conferência de Segurança de Munique, e quero citar diretamente, a maior ameaça para a Europa não é a Rússia ou a China. Você falou sobre o recuo da Europa dos valores fundamentais. A ameaça vem de dentro e você continuou a falar sobre censura digital e cancelamento de eleições. Isso foi poderoso, uma condenação do que realmente está acontecendo lá. Eu aprecio isso. E também a propósito, Sean, uma condenação do que a administração Biden estava fazendo. Esta é uma das coisas que eu acho que os europeus não apreciaram. O discurso é o maior impulsionador da censura em massa nos últimos 5 anos. Na verdade, não foram os europeus. Eles foram as vítimas disso de muitas maneiras. Estava vindo da administração Biden. Toda essa ideia louca da esquerda de que não podemos debater ideias, que não podemos discutir as coisas, temos silenciar as pessoas, censurar, jogá-las na prisão por rezar silenciosamente fora de uma clínica de aborto. Essas ideias vão destruir a civilização ocidental, elas vão destruir a Europa e destruiriam os Estados Unidos se deixássemos proliferar. Temos um presidente que acredita na liberdade, mas o perigo ainda está presente. O perigo está presente na Europa, o perigo está presente nos Estados Unidos. Precisamos nos perguntar como líderes, estamos dispostos a defender as pessoas, mesmo que discordemos do que elas dizem? Não está disposto a fazer isso? Se você está fugindo com medo dos seus próprios eleitores, não há nada que a América possa fazer por você. Exatamente. Disse isso conferência? Não há nada que possamos fazer por você se você tem medo do seu povo. E Sean, você vê isso todos os dias.
quais são alguns dos maiores impulsionadores da violência nessas sociedades europeias? É a migração. Em massa, são pessoas que não se assimilaram nas sociedades europeias, que estão dirigindo carros em festivais de Natal, matando toneladas de inocentes. A resposta europeia não é, talvez, controlar nossas próprias fronteiras. A resposta é tentar silenciar e calar sua própria cidadania. Isso é um perigo na Europa. Foi um perigo sob Joe Biden nos Estados Unidos da América. E veja, é claro, a China é uma grande ameaça. É um grande concorrente nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas não tenho dúvidas de que a América e a Europa poderiam enfrentar quaisquer ameaças, contanto que sejamos fortes internamente. Esse é o maior risco para a nossa civilização, é essa fraqueza interna. Precisamos consertar. O Partido Democrata, agora, eles querem guerras longas. O Partido Democrata defendendo homens jogando em esportes femininos. O Partido Democrata prioriza direitos ilegais sobre segurança americana e apoia trilhões em desperdício, fraude, abuso, corrupção. Como isso acaba? Acho que termina muito, muito mal. E o povo americano é muito mais inteligente do que o Partido Democrata lhes dá crédito. Você não pode calar seus concidadãos, forçar homens biológicos a jogar esportes com meninas, o que, a propósito, é simplesmente insultante para as meninas. É realmente perigoso. Você não quer ter homens biológicos contra mulheres? É loucura. E, novamente, há essa ideia louca no Partido Democrata, de que se você apenas repetir ideias insanas, eventualmente, o povo americano vai acreditar nelas. Na verdade, achamos que o povo americano é inteligente e devemos ouvi-los em vez de pregar para eles. E eu acho que esse é o núcleo agora da força política do presidente. Última pergunta. Amanhã, você estará sentado em um assento muito proeminente. Você está animado com o seu lugar no discurso do Estado da União? Estou animado com o discurso. Vai ser incomum ter a câmera em mim por 1h30, mas eu acho que como a coisa que eu aprendi, Sean, é: as pessoas sempre dizem, quando você está na câmera, seja estoico e não mostre suas cartas. Vou me divertir amanhã, porque o presidente dos Estados Unidos vai apresentar argumentos, ele vai falar sobre muitos dos sucessos que tivemos nesses primeiros 45 dias. Ele também vai ser ele mesmo, o que significa que ele vai fazer um pouco de piada e vamos nos divertir amanhã. Então eu vou apenas tentar aproveitar. Quando eu te entrevistei, parece que consolidou. Você sabe que é o VP. Você está tipo, ok, isso é um pouco novo, mas esse presidente é generoso com seu tempo, apreciamos isso.